Boa noite, meus irmãos. Que a paz de Jesus esteja conosco, continue conosco. Vai sambar? Sim. Hoje é a última sexta-feira do mês, é o dia do tema livre. E a inspiração que veio até mim trouxe como tema o toque que cura. Então, esse mês que está findando, ele foi um mês muito atípico, porque, ao meu ver, foi um dos meses mais curtos e mais difíceis. Nós temos visto muitas coisas, muitas tragédias. Mas, como nada é por acaso, então eu vi uma imagem que eu não consegui nem ir até o final, mas dá para perceber que tudo que acontece nessa vida é permitido por Deus. E faz sentido com o tema da noite de hoje, que foi justamente lá na minha terra, lá em Juiz de Fora, onde a tragédia aconteceu, onde as inundações aconteceram, onde muita gente morreu. E aí encontraram uma pessoa, um senhor soterrado, e os bombeiros começaram a tirar ele de lá. E ele dizia: eu não quero sair daqui, eu não quero sair daqui. E aí o bombeiro dizia: mas você está vivo, nós vamos tirar você daí. E ele disse: não, porque tem uma mãozinha me segurando, tem uma mãozinha aqui segurando a minha, e eu não quero sair daqui sem ela. Então, para aquela pessoa, para aquela criança que estava ali e que desencarnou, o fato de segurar na mão, tocar na mão daquele pai, foi muito importante até o momento do desencarne. Então, o tema de hoje, né, ele também poderia ser falado, poderia ser traduzido como Jesus. Jesus tocou a nossa vida. Jesus curou a nossa vida. E nós sabemos, né, a importância que é o toque. Nós sabemos que o toque, ele rompe barreiras. O toque, ele não precisa nem ser falado. Quantas e quantas pessoas já chegaram para nós e disse: eu preciso de um abraço, eu preciso que você toque na minha mão. Né? Quantas pessoas precisaram disso? Quantas pessoas estão aqui porque Jesus tocou seus corações e disse: vem aqui, né? Quantas e quantas pessoas. Então, Jesus, há mais de 2000 anos, ele veio até nós e ele veio dizendo para todos: eu não vim revogar as leis, eu vim cumpri-las. Então, quem era a lei na época? O que diziam essas leis? As leis estavam ali dizendo: o Messias vem para curar, o Messias vem para mostrar o caminho da felicidade, o caminho do amor, né? E Jesus veio, e Jesus tocou, e Jesus curou, e Jesus deu a luz aos olhos dos cegos. Jesus fez com que os paralíticos andassem. Jesus curou os leprosos. Jesus tirou os espíritos impuros e os endemoniados. Jesus disse: vinde a mim, as criancinhas, porque para elas é o reino de Deus. Então, é aquele toque, né, que hoje, muitas vezes, quando nós vamos nos hospitais, aqueles médicos que estão ali, que deveriam honrar a sua palavra, né, que era de salvar vidas, muitas vezes não tocam ninguém. Muitas vezes eles dizem: é virose, dá, né, passa ali uma injeção e manda embora para casa.
Mas quantas e quantas pessoas, se fossem tocadas, poderiam estar salvas? Porque nós sabemos, tanto para nós mulheres como para nós homens, para os homens, é importante o toque, né? Então, Jesus ele veio tocar não só o físico, mas também tocar a nossa alma, fazer com que as coisas se transformassem. Mas existe uma passagem bíblica que fala que Jesus não tocou, mas foi tocado. E é a passagem da mulher hemorrágica. E eu vou falar aqui um pedacinho dessa passagem para que nós possamos contextualizar. Então estava ali certa mulher que há 12 anos vinha sofrendo de hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-la. Ela chegou por trás dele, tocou na borda de seu manto e imediatamente cessou sua hemorragia. Ele disse: quem tocou em mim? Perguntou Jesus. Como todos negassem, Pedro disse: mestre, a multidão se aglomera e te comprime. Mas Jesus disse: alguém tocou em mim. Eu sei que de mim saiu poder. Então a mulher, vendo que não conseguiria passar despercebida, veio tremendo e prostrou-se aos seus pés. Na presença de todo o povo, contou porque tinha tocado nele e como fora instantaneamente curada. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz. Isso está em Lucas, capítulo 8, versículos 43 e 48. Essa passagem vem mostrar muitas coisas. Mas eu quero contar a vocês um fato que muitas vezes acredito que passou despercebido. É mais para que vocês percebam que não existe o acaso. Então, há muito tempo, os judeus eles usam uma roupagem, né? E Jesus usava essa roupagem, que é uma túnica e tipo um avental por cima. E esse avental, no final dele, existe franjas, bolas, que muitas vezes são amarradas na cintura com um cinto azul. Então, há muito tempo atrás, veio através de Moisés esse mandamento, que ele dizia, né, que o próprio Deus tinha pedido que fosse confeccionado esse tipo de roupa. Então, existem outras passagens onde as multidões estão ali perto de Jesus e dizem: se eu pelo menos tocar a sua veste, eu serei curado. E as pessoas tocavam e eram curadas. Mas elas não tocavam o rosto de Jesus, o braço de Jesus, o cabelo de Jesus, o rosto. Aqui não. Eles só tocavam embaixo. Por quê? Porque as profecias de Números, está em Números, está em Malaquias, diz que aquelas franjas ali são a representação da divindade. Então, naquele momento, quando as pessoas tocavam, elas não tocavam totalmente Jesus, tocavam a franja, aquela borda ali das vestes dele. Automaticamente, elas sentiam que estavam tocando o próprio Deus. Então foi assim que esta mulher, quando ela tocou aquela vestimenta, a sua fé, ela transbordou. E Jesus sentiu sair dali aquele poder. Então foi um encontro da fé daquela mulher com o poder de Jesus, o magnetismo de Jesus, que fez com que aquele toque, aquela mulher, houvesse a cura. Naquele mesmo instante, houve um cessar de uma hemorragia de 12 anos. E Jesus percebeu aquele toque, diferente de todos, devido à força, né? A determinação daquela mulher, aquela vontade dela, porque ela ultrapassou tudo, ultrapassou barreiras, porque ela, como mulher, ela não poderia estar ali à toa, ela não poderia estar ali
chegando perto de Jesus, porque ela estava impura. Mas ela foi assim mesmo. Ela resolveu ir até Jesus. Nada a impediu de chegar até ele. Então, naquele momento ali, que coisas que acontecem ali, na cabine, Jesus sentiu e percebeu e viu todo o sofrimento daquela mulher, toda a história dela, todo o preconceito que ela sofria, tanto social como religioso. Imagine vocês que uma mulher que sofre, ela tem a menstruação normal todo mês, naquele tempo ela se tornava impura. Então, ela mesmo sendo casada, ela não podia tocar no esposo, nem nos filhos, nem ser tocada. Imagine uma mulher, 12 anos, com hemorragia direta. Então, naquele momento ela superou todos os obstáculos. Isso nós estamos falando, ao mesmo tempo, estamos, vamos ver a nossa vida. Será que nós estamos prontos para superar todos os obstáculos? Será que nós faríamos a mesma coisa que ela fez? Será que nós acreditaríamos que o tocar em Jesus a curaria? Será que nós acreditamos realmente que Jesus, quando toca em nós, será que nós acreditamos que seremos curados? Será que a nossa vida vai se transformar? Então, muitas pessoas foram tocadas por Jesus. Muitas pessoas naquele momento foram curadas. Mas depois a doença voltou. Os cegos que estavam vendo deixaram de ver. Os leprosos voltaram a ter lepra. Os paralíticos deixaram de andar novamente. Mas por quê? Não foi Jesus que curou? Justamente porque Jesus ele veio trazer para nós o seguinte, veio trazer para nós a mensagem: vá e não peque mais. Vá e mude, transforma a sua vida. Porque se isso não acontecer, tudo aquilo que foi feito deixa de existir. Não adianta. Não adianta. É como um alcoólatra que, como aconteceu com o pai de um colega meu, passou 10 anos nos alcoólatras anônimos. Lá ele se tornou membro oficial, lá ele ajudou muitas pessoas, e quando ele completou 10 anos, aí ele disse: agora eu posso comemorar, vou tomar champanhe. E ali foi a derrocada dele, e ele nunca mais parou de beber e morreu dessa forma. Então, se nós não nos transformarmos, se nós não fizermos a nossa reforma íntima, não adianta. Se nós não aprendemos a perdoar o nosso inimigo, se nós não olharmos o nosso semelhante como a nós mesmos, não adianta. A cura, ela se torna temporária. Então, esta mulher, ela transformou a fé dela em ação. O dogma da doutrina espírita é: sem a caridade não há salvação. E a caridade é o quê? É o amor em ação. Como o Tiago dizia, a fé sem obras ela é morta. Então, se você não colocar a fé em ação, não adianta. Você não vai continuar. Você não vai continuar a caminhada. Porque tudo para você será obstáculo. E obstáculos intransponíveis. Mas Jesus veio dizer que tudo é possível. Ele veio nos tocar. Ele veio nos dizer: tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o toque desta mulher rompeu as barreiras, as limitações culturais, religiosas daquela época. Veio chamar a atenção de Jesus. O que Pedro realmente ficou surpreso,
porque no meio de tantas pessoas, alguém chamou a atenção de Jesus. Então, o toque daquela mulher gerou uma cura imediata. Então, muitas vezes, nós estamos num processo de doença, de doença não só física, como espiritual, mas pela falta de fé, nós carregamos muitas vezes para o túmulo. Nós não conseguimos ultrapassar essas limitações. Somos nós. Não fazemos nada. Nós só apenas choramos, apenas nos vitimizamos, apenas cremos que a vida não é feita para nós. Mas é sim. Nós estamos aqui. Tantos espíritos estão querendo reencarnar e nós somos, vamos dizer assim, pela misericórdia divina, nós somos privilegiados, porque temos a oportunidade de resgatar algum mal que fizemos em algum dia e evoluir como ser humano. Então, o toque dessa mulher foi seu testemunho de fé, restaurou a dignidade dela, renovou a esperança para aqueles que estavam ao seu redor, que muitas vezes não acreditavam mais em nada. E esta mulher nos trouxe essa mensagem: não desistam, continue, né? Continue, tenham esperança na vida. O toque desta mulher fortaleceu a sua fé. E é isso que deve crescer a cada dia. Porque a fé é como uma planta, como uma plantinha que nós plantamos, regamos com muito amor. Mas muitas vezes nós queremos que ela cresça rapidamente, mas não é assim. Nada está no nosso controle. Nada é 100%. A única coisa certa que nós temos na vida é o nosso presente. A única coisa que nós temos certo hoje é que nós estamos aqui. Nós não sabemos o que vai acontecer daqui a pouco. Sabemos o que já passou, mas não sabemos o que vai acontecer no dia de amanhã. Então, resta-nos exercer a nossa fé. Resta-nos fazer algo por nós. Então, vocês vão me perguntar, e esse toque que cura, aonde está dentro do Espiritismo? Existe o toque que cura aqui? Sim. Existe, exatamente. Só que o toque que cura, ele não é um toque físico. Ele é uma imposição das mãos, que nós conhecemos como passe. O passe espiritual, o passe magnético. Então não precisamos tocar em ninguém para que as pessoas sintam que estão sendo acolhidas, sintam que estão ali sendo amparadas. Principalmente porque nós, quando estamos ali na cabine dando passe, nós estamos sempre temos ao lado os benfeitores, os falangeiros de Ivan Duque. Vocês podem nem ver, mas nós nunca estamos sós. Então, cada vez que alguém senta ali, está sendo tocado sim, mas não pelas mãos físicas. Então, o passe magnético, a imposição das mãos, ela é a transmissão, né, de energia, de fluidos salutares, vitais, potencializadas justamente pelos espíritos superiores. E aí, existem meios de cura ali naquela cabine? Existem sim. Existem pessoas que vieram justamente com essa missão de curar. Mas, como é que se processa essa cura?
Somos fascistas, os médicos de cura que procedem isso, que promovem isso. Se nós não quisermos, se nós duvidarmos, se nós simplesmente sentarmos ali e pensarmos no dia de amanhã, na conta que tem para pagar, na vida que não serve para nada, nos filhos trabalhosos, no nosso financeiro, que está muito fraco. Se nós pensarmos tudo isso naquele momento que estão ali, com certeza vocês vão receber as energias benéficas, mas vocês, se tiverem que serem curados, não vai ser nesse momento. Então Jesus, quando ele veio nos dizer que a cura se faz de dentro para fora. Primeiro cura-se o espírito, para depois curar o corpo físico. Então, meus irmãos, nós somos detentores justamente dessa cura. Nós somos detentores da fé. Nós somos detentores do caminho que nós queremos traçar. E cada vez mais, Jesus vem nos dizer: vinde a mim, acredite, não desista, vá e não peques mais. No pecar é o quê? É justamente não seguir o mesmo caminho. Modificar aquele caminho que não nos faz bem, aquele caminho que nos leva a sermos vítimas dos assediadores, dos obsessores, daqueles espíritos zombeteiros, daqueles que não têm nenhum amor por nós. Então, se nós somos energia, se nós somos luz, e se nós queremos a companhia salutar dos nossos benfeitores, se nós queremos modificar a nossa vida, se nós queremos a paz dentro do nosso lar, então já sabemos por onde começar. Comece com Jesus. Comece acreditando, comece tendo fé. E vá em frente. Siga os passos de Jesus. Faça a diferença. E, para finalizar, eu gostaria que nosso querido irmão Marcelo, ele lesse a mensagem que ele escreveu quando ele soube qual era o tema da noite de hoje. Por favor, nosso irmãozinho. Dona Marta me falou, aí ele deu as ideias, eu coloquei aqui no toque e ela gostou, vamos compartilhar, né? É o toque que cura. Você nada disse, você não percebeu na primeira vez. Você sentiu um bem-estar inexplicável. Você voltou. E novamente foi tocado, sem as mãos tocarem na terra. Você sentiu como brisa leve a mão de Deus, vinda do Espírito através de um médium. O toque aprofundou-se corpo adentro, aninhou-se no coração, acalmou a mente, tomou o Espírito, transcendeu a si mesmo. Fez o bem sem olhar a quem, sem dizer palavra alguma. O curado curou. São assim as coisas de Deus.